que está conosco já há algum tempo, conhecido de vocês, que é autor de vários livros, como o Sermão Profético, o Três Homens e um Espírito e o Relógio Cósmico de Deus. Tem mais um aí no forno, né, Wallace? Sim, tem. Se Deus quiser, até final do ano está saindo. Que bom, que bom. É isso que nós precisamos, esses livros com profundidade nos assuntos que são de interesse de todos nós. Então, nós convidamos aquelas pessoas que estão conosco através das plataformas da TV AME Serra Gaúcha, do YouTube, do Facebook, também aqueles que nos acompanham através da TV Secal. Nós queremos desejar uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos novamente em mais uma live nesta segunda-feira. Nós convidamos a todos para juntos fazermos a prece e depois passarmos a palavra ao Wallace. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor, de bondade, que pelo seu amor infinito nos criou. Mentalizemos neste momento o nosso governador espiritual, o nosso mestre, o médico das nossas almas, Jesus. E sua mãe Maria, nossa mãe espiritual, mãe de toda a humanidade, que junto com os benfeitores amigos, nos protegem, nos amparam nesta caminhada terrena. Mestre Jesus, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, neste momento. As bênçãos da saúde, da harmonia, da fé, da esperança, da resignação, para que possamos nos fortalecer nessa caminhada, nestes tempos tão desafiadores como estamos vivenciando. Ampara-nos, Senhor, protegendo-nos de todos os perigos, de todas as desgraças. Abençoa cada um que está sintonizado neste momento, fortalecendo-lhes a fé, Senhor. Te rogamos também as bênçãos sobre o nosso palestrante, o Wallace, para que ele também seja envolvido pelas tuas vibrações de amor, para que ele, com o seu verbo, toque os nossos corações. Envolve-nos, Senhor, na tua paz, hoje e sempre. Então, meu amigo, fique à vontade, o microfone é seu. Nós estamos aqui para te ouvir. Obrigado, doutora Samira. Obrigado, doutor Vitório. Boa noite, amigos da AME Serra Gaúcha. Mais um prazer estar aqui com vocês, né? Poder trazer um pouquinho desse estudo, né? Uma reflexão sobre mais uma das parábolas de Jesus, essa que também eu considero uma das mais sensacionais parábolas, que tem, com certeza, muito para contribuir para o nosso conhecimento, né? Nesse momento de frio, essas palavras de Jesus, como é sempre bom, né? Falar sobre Jesus, trazer um pouquinho de calor para os nossos corações, não é isso? Então vamos lá, gente. Vou trazer uma reflexão, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Esperar, ela já está disponível. Tudo ok. Já está tudo ok, né? Vou trazer para vocês, gente, nessa noite de hoje, uma reflexão sobre essa parábola de Jesus, é a parábola das 10 virgens e das lâmpadas. E é onde a gente vai tratar sobre a necessidade da conquista das
virtudes espirituais, principalmente, né, nesse momento que a gente vai estudar também ao final, né, nesse momento de transição planetária no qual nós estamos vivendo, a gente vai ver a importância, né, dessa conquista dessas virtudes. Vamos lá, gente. Então, como toda a parábola de Jesus ela está contida num contexto, né, vamos trazer para vocês aqui um pouquinho, né, relembrar, né, para quem nunca estudou essas informações nos evangelhos, aonde ela está inserida, tá? Então, a gente vê lá que Jesus, né, de acordo com os evangelhos, ele havia acabado de sair do templo de Herodes, em Jerusalém, quando então ele previu, naquela ocasião, a destruição daquele templo, né? E aí, em seguida, ele, juntamente com seus discípulos, foram para o Monte das Oliveiras. Lá, ele proferiu seu famoso e enigmático sermão profético, né? O Sermão do Monte das Oliveiras. E lembrando, né, que lá Jesus ele passou muitas informações. E em resposta ao questionamento dos seus discípulos, né, essas parábolas que nós vamos tratar especificamente hoje, né, uma delas é essa parábola das 10 virgens, ela está inserida dentro de um contexto final daquele sermão, onde Jesus proferiu 6 parábolas em sequência. Então, elas têm que ser analisadas, apesar de serem parábolas distintas, elas têm que ser analisadas em conjunto. E aí ele começou com a parábola da figueira, né, com a do pai de família e do ladrão, e a dos 2 servos. Como no sermão ele estava tratando particularmente sobre a questão do seu retorno futuro, né, porque os discípulos lá no sermão profético, né, perguntaram para Jesus quais seriam os sinais do seu retorno futuro e a fim de quê? De poder prever mais ou menos quando é que ele iria retornar, né? É uma das 3 perguntas feitas pelos seus discípulos. Então Jesus, citando, né, os Salmos do rei Davi, que é um livro lá do Antigo Testamento, e falando sobre esse seu retorno futuro, que de acordo com a exegese cristã, trata-se da questão da parousia, ele disse outra parábola, né, que é essa que nós vamos ver hoje. Aí ele começou falando, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, né? Lembrando que essas virgens são mulheres jovens, solteiras, e que no caso são as companheiras da noiva, que a gente vai ver aqui de acordo com a historinha que Jesus contou, né? E que tomando suas lâmpadas, lembrando que essas lâmpadas são as candeias ou lamparinas, né? Que eram usadas naquela época, saíram ao encontro do esposo. Então, quer dizer, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas, né? Segundo outras traduções, né, dessa mesma passagem evangélica, consta lá que ou elas são nécias, ou insensatas, ou imprudentes, ou tolas, ou seja, tem sentidos para todos os gostos, né? Aí ele coloca lá, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Por quê? Porque as lamparinas naquela época, elas eram lamparinas a óleo, né? E o óleo usado, o óleo combustível era o azeite. E tardando o esposo, cochilaram todas e depois adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas, quem? As loucas, né, as virgens loucas, ido comprar o azeite, chegou o esposo, e aí as virgens prudentes que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras virgens, as loucas, né, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Ao final dessa parábola, reafirmando a ideia sobre uma aparente imprevisibilidade quanto ao momento do seu retorno, Jesus concluiu: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E após ele ter falado a parábola seguinte, né, a parábola dos servos e dos talentos, ele esclareceu melhor sobre o seu retorno futuro, dizendo: Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono, ou seja, restabelecerá o seu reino, né, da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará, separando, né, uns dos outros, citando na sequência a parábola dos bodes e das ovelhas. Então, gente, depois dessa leitura aqui, dessas passagens evangélicas, a gente fica naquela. É muito fácil a gente entender o que é que Jesus quis dizer nesse primeiro nível de entendimento. Mas qual será a interpretação desses ensinos? Né? Lembrando, gente, que a gente vai tratar essa interpretação, né, segundo os estudiosos da Cabalá judaica lecionam sobre essa técnica de interpretação das antigas escrituras, demonstrando que praticamente toda a parábola, que eles chamam de machal, apresenta 4 níveis de entendimento. E foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, principalmente naquelas primeiras parábolas que ele citou, né, que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Ele ensinou justamente essa técnica de interpretação. E qual que é? É aquela seguinte: o primeiro nível é aquele que a gente chama de interpretação literal. É aquela interpretação que a gente tira da primeira leitura, isso que a gente fez até agora, né? E elas são geralmente muito fáceis da gente entender o sentido, principalmente moral, do ensinamento. Tá? Então, nessa primeira nível de interpretação, a gente tira principalmente a interpretação do sentido moral. O segundo nível de interpretação é aquele que a gente faz uma conexão ou concordância de entendimento com outras parábolas ou ensinos contidos tanto no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, quanto no Antigo Testamento da Bíblia, né, que eles chamam de Tanar, né, que é a Torá mais o livro dos profetas. Né? E aí a gente faz aquela chamada concordância sistêmica, ou seja, o entendimento de uma coisa num ponto tem que concordar com todos os outros pontos contidos na Bíblia. Né? O terceiro nível é aquele que a gente faz uma identificação e constatação do verdadeiro sentido das figuras simbólicas e alegóricas utilizadas por Jesus em suas parábolas. Né? E após a gente identificar quais são e qual o seu verdadeiro sentido, a gente vai unindo os pontos e aí a gente constrói uma nova história. É isso que a gente vai fazer aqui. Né? E por fim, né, ao final, a gente vai tratar do sentido espiritual dessa passagem, né, dessa parábola. E dali tirar quais são os mistérios envolvidos, quais são as profecias envolvidas e, principalmente, qual é a questão escatológica envolvida. Lembrando que essa palavra escatologia, de origem grega, ela trata daquelas questões referentes ao chamado final dos tempos. E a gente vai atrelar esse sentido espiritual, né, de entendimento com aquelas informações contidas na doutrina espírita, na codificação de Kardec, principalmente no livro A Gênese e na Revista Espírita. Então, vamos lá, gente. Antes de mais nada, né, vamos refletir sobre a parábola que foi apresentada, trazendo, a princípio, esse pano de fundo histórico-cultural dessa cultura judaica, né, porque ela é importante para a gente compreender melhor o que está sendo falado, principalmente as questões que nós vamos tratar lá no final. Então, conforme o costume judaico daquela época, as festividades de bodas, que são festas de casamento, duravam 7 dias. E geralmente elas aconteciam no período do outono,
por volta, né, do 7º mês deles, que eles chamam de esse mês de Tishrei, após terem sido finalizadas as colheitas daquela estação, principalmente o trigo e as uvas. Então, né, de acordo com aquele costume, na noite do 7º e último dia da semana de festa, que esse 7º e último dia, como o calendário lá é semanal, ele é setenário, igual o nosso, né? A semana tem 7 dias, o 7º e último dia, eles chamam de Shabat, que é o nosso sábado. Então, na noite desse sábado, quando acontecia uma grande ceia, né, ou jantar de bodas na casa do esposo, era a tradição, as amigas virgens, que são aquelas companheiras jovens e solteiras da noiva, ficarem aguardando o momento da chegada do chamado cortejo nupcial do noivo, a fim de levá-la até ele. O noivo, na companhia dos seus amigos, vinha buscar a noiva à noite em sua casa, para que depois ambos, juntos dos demais convidados, fossem num cortejo único, né? Num grande cortejo, até o local da festa. Então, a gente tem aqui a exemplificação para vocês da semana judaica, que eles chamam de Shavua, né? Que começa no que a gente hoje chama de domingo, né? E aí tem o primeiro dia, o segundo dia, terminando com o 7º, que eles chamam de Shabat. Então, geralmente as festas aconteciam nesse 7º último dia. Aí, prosseguindo, as virgens aguardavam ansiosamente a chegada daquele momento, levando que as suas candeias para serem acesas na procissão, porque as festas aconteciam na noite, né? Contudo, segundo a parábola nos informou, apenas algumas delas, que lá Jesus chamou das virgens prudentes, né, haviam levado consigo reservas de azeite, ou seja, a vasilha contendo aquele óleo combustível indispensável para mantê-las acesas, né? Ao contrário das outras, aquele que chamou das virgens tolas ou imprudentes. Mas como o noivo demorou a chegar, todas elas dormiram. Porém, aí é dada a informação que à meia-noite, um dos amigos do noivo, que eles chamam, né, que é o equivalente ao padrinho, né, que também era o seu mestre-sala ou condutor da cerimônia de casamento, anunciou às jovens companheiras da noiva sua esperada chegada, dizendo: aí vem o esposo. Aqui é importante a gente prestar atenção nessa informação, tá, gente? Importante ressaltar que, segundo a cultura judaica, que nesse ponto ela é muito diferente da nossa, o dia em curso, que no caso a gente está vendo aqui é o sábado, né, o Shabat, começa necessariamente a partir do que a gente chama hoje de 18 horas, que na cultura deles é a primeira vigília da noite. Então ele começa a partir das 18 horas do dia anterior, ou seja, no caso, no que eles chamam de Erev Shabbat, ou seja, a nossa sexta-feira, né? E vai ter o seu fim apenas quando chega às 18 horas do dia em curso, ou seja, hoje, por exemplo, é segunda-feira. Se hoje é segunda-feira, nós já estamos em 8 horas, né? Na realidade, segundo a cultura judaica, a gente já está na terça, na noite da terça, que é o dia seguinte. Entenderam, gente? Vamos lá, prosseguindo. Então, ó, eu trouxe um esquema aqui. A gente tem aqui o dia de hoje, né? Ele começou, né, às 24 horas, né? Ou às 0 hora, né? Do dia, e ele vai ter o seu fim apenas nas 24, né? Às 0 hora de hoje. Mas, segundo a cultura judaica, o dia tem essa particularidade. O dia de hoje começou, na realidade, a partir do que a gente chama de 18 horas do dia de ontem. Então, há esse recuo, né, que ficou demonstrado aqui nesse gráfico para vocês. Né? O dia de hoje começou, na realidade, a partir das 18 horas do dia de ontem e termina às 18 horas do dia em curso. É isso que a gente precisa entender, porque a gente vai tratar de uma profecia lá no final, tá? Então, logo, o dia completo, né, segundo aquela cultura judaica, ele era composto de uma parte noturna, contendo as chamadas 4 vigílias noturnas, que equivale
ao tempo transcorrido das 18 horas do dia anterior, né, até as 6 horas do dia em curso, e uma segunda parte diurna, que vai das 6 horas do dia em curso até as 18 horas, nessa ordem. Ou seja, primeiro, no dia, primeiro ele tem uma parte noturna e depois uma parte diurna. As chamadas vigílias da noite, que na realidade são conjunto de horas, porque se a parte noturna tem 12 horas e são quatro vigílias, então cada vigília equivale em torno de do que a gente chama 3 horas, tá? Então, cada vigília é um conjunto de horas. Elas eram denominadas de acordo com as características marcantes dos seus momentos finais. Isso está lá no Evangelho de Marcos, tá? Está aqui para quem quiser consultar depois. A primeira vigília, eles chamam de tarde. A segunda vigília, eles chamam de meia-noite. A terceira vigília, eles chamam de cantar do galo. E a quarta vigília da noite, eles chamam de manhã. E a partir dali começa a parte diurna, né? Então, aqui a gente tem um exemplo para vocês entenderem como é que é composto o dia judaico completo. Então, ele tem nessa ordem, necessariamente nessa ordem, uma parte diurna, com as suas vigílias, né, as 4 vigílias, e a parte diurna, né, compondo tanto a chamada primeira hora até a 12ª hora do dia. Então, com isso, compreende-se que o noivo poderia ter vindo a qualquer hora da noite do sábado, a partir do que a gente chama 18 horas da sexta-feira, né, que eles chamavam de Erev Shabbat, né? Porém, né, segundo a informação da parábola, como ele demorou a chegar, lá falou ele tardou, né, os seus amigos disseram que foi à meia-noite, ou seja, foi justamente na passagem entre o fim da segunda vigília da noite e o início da chamada terceira vigília. Então, a gente tem aqui o esquema para vocês verem. Tem a sexta-feira, né? Aí, a partir das 18 horas, começa a primeira vigília, já no sábado, né? Então, tem a primeira vigília. Como falou-se, né? Ele poderia ter vindo a partir desse momento, das 18 horas, mas lá falou que ele chegou à meia-noite. Então, ele chegou justamente no intervalo entre a segunda vigília e a terceira vigília da noite. E isso é importante a gente ter esse conhecimento, tá, gente? Então, diante daquele anúncio da hora, que na realidade é a vigília, né, exata da chegada do noivo, conhecido no meio cristão como sendo o chamado clamor da meia-noite, todas as virgens se levantaram e foram preparar as suas candeias. Devido ao fato por isso que elas usavam candeias, tá, gente? Entendeu? Porque o sábado começa com a primeira parte noturna. Então, era à noite, elas tinham que ter as candeias, porque lá não tinha iluminação pública nas ruas, né, gente? Então, devido ao fato das imprudentes não terem levado consigo as vasilhas, ou seja, aquelas reservas de azeite, as suas candeias não puderam ser acesas naquela ocasião. Então, elas pediram ajuda às outras, às prudentes, né? Mas essas, numa atitude aparentemente egoísta, não puderam lhes fornecer o azeite, porém indicaram os meios para que elas conseguissem adquiri-lo. Com a chegada do esposo e dos seus amigos, todas as virgens que estavam preparadas foram ao seu encontro para acompanhá-lo em cortejo nupcial rumo à sua casa, onde, com a oficialização do casamento, seria fornecido um grande jantar de bodas, aquele banquete nupcial servido no sábado, no último dia da festa. Né? Principalmente aquele narrado nos evangelhos daquelas bodas de Caná, quem quiser ter essa informação. Né? Enquanto as virgens prudentes foram em procissão, seguindo o noivo, iluminando o caminho com as suas candeias acesas, as demais, as imprudentes, foram tentar adquirir o azeite necessário para que pudessem acender as suas. Contudo, as virgens imprudentes, talvez mesmo sem ter conseguido adquirir o indispensável azeite, somente chegaram à casa do noivo bem depois, após a porta já ter sido fechada. Com isso, elas pediram para que a porta lhes fosse aberta, a fim de poderem adentrar ao recinto da festa.
Porém, o esposo, ao vê-las do lado de fora, no escuro, certamente com suas candeias apagadas, disse não reconhecê-las como sendo convidadas das suas bodas. Com isso, gente, após esse primeiro contato que a gente tem com a parábola, essa primeira leitura, segundo a tradição cristã, o sentido moral desse precioso ensino de Jesus demonstra basicamente o quê? A realidade da coexistência temporária neste mundo entre os homens sábios, prudentes e virtuosos e os homens insensatos, imprudentes e viciosos, ou seja, dois grupos distintos. A urgente necessidade de todos os homens se esforçarem em compreender e cumprir a verdadeira vontade de Deus, conquistando as necessárias virtudes, principalmente a da caridade, né? E é isso que a gente vai tratar ao longo do estudo, né? Essa parte moral da parábola, e que, diante da incerteza quanto ao exato momento do retorno do Cristo, todos os homens deverão estar em constante vigília e preparo, bem como esperançosos e perseverantes na fé e na prática das suas virtudes conquistadas, a fim de não serem apanhados e desprevenidos. Que, no futuro, por ocasião da chegada do momento do chamado juízo final de Deus, que a gente na doutrina espírita entende que esse juízo é um juízo, né, do chamado fim do ciclo, é um juízo específico desse momento, tá, gente? Haverá uma separação ou triagem definitiva entre os homens virtuosos e os viciosos, cujas presenças desses últimos serão interditadas no mundo vindouro ou o reino dos céus, né, que a gente chama, né, de, né, mundo ditoso, né, que é o que vai vir após esse período, longo período de regeneração. Então, gente, essa é a interpretação literal desse estudo, tá, que a gente tira dessa primeira leitura. Então, é importante, né, como ele trata, a gente vai ver aqui da questão da conquista das virtudes, né, dessa questão da moral do Cristo, né? A gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec, falando sobre isso tudo, né, a moral e a virtude, principalmente a da caridade, ele disse assim, ó, toda a moral de Jesus se resume na caridade. Lembrando que essa palavra caridade, na realidade, né, ela remete a uma palavra em grego, que está lá nos Evangelhos, né, escritos em grego, a palavra agape, que significa amor fraternal universal. Tá? Então, a caridade significa, na realidade, um amor, mas é esse amor mais amplo, né? Não é só aquele amor direcionado à família, aos amigos, né? É o amor direcionado a todo mundo, né? Todos somos irmãos e filhos de Deus, né? Essa é a ideia. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Que felicidade é essa? Ao que ele chamava de reino dos céus, né? Que é esse momento futuro que a humanidade vai chegar lá um dia, né? Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe ela, né, claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. E sobre a supremacia da virtude da caridade, Kardec disse: caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há a esperar melhor sorte, ou seja, esse destino futuro. Não há interesse moral que nos guie. E, ao final, falando sobre o que faz acender a luz do espírito humano, né, concluiu dizendo: sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante, ou seja, que acende aquela simbólica candeia de uma alma caridosa.
A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação, ou seja, é aquele passaporte carimbado, né, da nossa permanência nesse falado mundo, né, regenerado, né? É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por ele à criatura humana. E sobre a virtude da fé, ele ainda concluiu explicando, né? Para ser proveitosa, a fé tem de ser o quê? Ativa. Não deve entorpecer-se, ou seja, andar desatrelada, né, da indispensável boa vontade de querer agir. Sendo a fé a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente, ou seja, a gente está desperto, em constante vigília, assim como as virgens, né, tratadas na parábola, pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são as consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Com isso, gente, a gente concluiu essa primeira parte de interpretação da parábola, onde a gente tratou do sentido espiritual, e agora nós vamos adentrar no segundo e terceiro níveis juntos, onde a gente faz uma identificação das figuras utilizadas na parábola e os seus significados. Lembrando que após a gente compreender o significado de cada uma dessas figuras, a gente vai ver que a gente vai ter que contar uma nova história, né, sobre essa história que Jesus nos apresentou, tá? E quais são essas figuras? Então a gente vai tratar aqui do que se trata essas 10 virgens, essas lâmpadas, quem é esse esposo, né? Quem são essas virgens prudentes e quem são as loucas? Que azeite é esse, né? E o que significa as bodas? Então vamos lá, é isso que a gente vai fazer daqui por diante. Então, as figuras do esposo e dos seus amigos, né? Vimos que o próprio Jesus, em suas explicações finais sobre aquelas sequência de parábolas, né, 6 parábolas que ele forneceu ao final do seu sermão profético, ele também forneceu a simbologia tanto da figura do esposo quanto dos seus amigos que viriam com ele em cortejo ao dizer, né, aquela passagem, quando o Filho do Homem, que na realidade é ele mesmo, né, o esposo, o Cristo, vier em sua glória, ou seja, se manifestar em espírito, e todos os santos anjos, ou seja, que são aqueles simbólicos amigos, né, juntos com ele, então, quem? O esposo se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, significa o quê? Toda a humanidade, serão reunidas diante dele. E aí, o Filho do Homem, agora assumindo o papel de juiz, né, apartará, ou seja, separará uns dos outros. Então, com base nisso, a gente vê que a figura do esposo, que é na parábola também representada pela figura do noivo, é aquele Cordeiro de Deus, né? É o próprio Filho do Homem, também apresentado como a figura de juiz, é o próprio Cristo, né? E os amigos do esposo são aqueles santos anjos falados aqui, né? Que são os espíritos cooperadores do Cristo. Mas para não deixar dúvidas sobre essa interpretação, consta, por exemplo, que João, o Batista, né, o primo de Jesus, ao vê-lo, falou acerca da missão daquele que é o Cordeiro de Deus, né, dizendo aos seus discípulos. Lembrando que essa palavra Cordeiro de Deus, ele estava se remetendo a antigas profecias contidas na Bíblia, onde fala da primeira parte da missão do Cristo do mundo, onde ele ia vir cumprir a missão do chamado servo sofredor. Por que então usa a palavra cordeiro? Porque o cordeiro era justamente aquele animal que era sacrificado na época da Páscoa judaica. Então, já remetendo a ideia de que nessa primeira missão ele ia ser morto, né? Opa, desculpa aqui, gente. Aí, nessa passagem, o João Batista, apresentando Jesus para os seus discípulos, falou, eis aí o Cordeiro de Deus, ou seja, Cristo. Aí ele falou assim, aquele que tem a esposa é o esposo. Ou seja, se o esposo é o Cristo, né, a gente depois vai ver quem que é a esposa.
Mas aí ele falou assim, mas o amigo do esposo, se referindo a ele próprio, João Batista, né, como o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. O que ele está falando? Da sua doutrina do evangelho, né, que ele estava começando a pregar naquele momento. Igualmente, há também um episódio onde Jesus, falando aos seus discípulos, falando aos discípulos do João Batista sobre o motivo dele e dos seus discípulos, porque o João Batista tinha os seus discípulos, né, antes dele morrer. E Jesus estava começando a formar o seu colégio apostólico, né? Inclusive, alguns dos discípulos de Jesus eram antes discípulos de João Batista, tá, gente? Então, Jesus falando para os discípulos de João Batista sobre o motivo dele e dos seus discípulos não jejuarem, assim como João Batista e os seus discípulos faziam, disse: pode porventura ficar tristes, ou seja, desfalecidos pelo jejum, né? Porque ficar sem comer a gente fica com a aparência apática, né? Então, podem ficar tristes os convidados às núpcias, ou seja, às bodas, enquanto o noivo, né, o Cristo está com eles. Então, a gente vê o tempo todo, não só João Batista, como o próprio Jesus se referindo a ele como sendo o simbólico noivo, né? Aí ele conclui, dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, ou seja, falando sobre a sua morte, né? E então, eles hão de jejuar. Apesar dessa parábola não ter entrado em maiores detalhes, compreende-se naturalmente que em todas as bodas, em casamento, além do esposo, também deve existir uma esposa, uma noiva, né? Mas para comprovar o entendimento de que essa figura da esposa representa o nosso mundo, né, este mundo, e que após o simbólico casamento abrigará a humanidade futura ou regenerada, consta, por exemplo, no livro do Apocalipse, que o anjo havia dito ao João Evangelista, né? Aleluia, pois que o Senhor teu Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, o momento desse simbólico casamento do Cristo. E já a sua esposa, quem? Esse mundo se aprontou, ou seja, já está preparada, né? Em outra passagem daquele mesmo livro, consta, né? Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, enfeitada como uma esposa embelezada para o seu marido, mostrando, né? Que essa figura da mulher também ela está atrelada à ideia da figura dessa santa cidade, a nova Jerusalém. Em seguida, consta lá no livro do Apocalipse, vem assim, vem o anjo falando para o João Evangelista, eu lhe mostrarei a noiva, que representa esse novo mundo vindouro, né? A mulher do Cordeiro, ou seja, do Cristo, e levou ele em espírito, né? Arrebatado em espírito, que a gente pode falar assim, foi uma projeção astral, né? Em grande e alto monte, ou seja, ele levou ele a altos níveis de conhecimento das coisas futuras, né? E mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém que de Deus descia do céu. Então, o que ele está querendo dizer disso tudo, gente? São dentro daquela linguagem contida nos evangelhos, cheia de símbolos, né? Mas a gente tirando o espírito da letra. O que ele quis dizer? Que a esposa, que é essa esposa que representa a humanidade, a futura, né? Que a gente pode chamar de esposa redimida, que a gente vai ver por que lá na frente, ela representa justamente essa mulher noiva, né, que também remete à ideia da santa cidade, dessa nova Jerusalém que representa, na realidade, o mundo, mas no frigir dos ovos, o que ela representa? Ela representa o juízo religioso coletivo, né, da humanidade futura regenerada, ou seja, é aquilo que a gente acredita, né, aquele conhecimento sobre as coisas do mundo espiritual, né, a noção do certo e do errado, né. Essa misteriosa figura da mulher prometida em casamento ao Cristo, e essa figura ela é tratada ao longo não só dos evangelhos, né, nas parábolas de Jesus, mas principalmente no Antigo Testamento, existem vários ensinos onde eles, usando essa linguagem simbólica e profética, né, eles tratam, né, dessa mulher prometida em casamento, né,
e que também a gente viu aqui que é associada à figura da cidade, sendo que o símbolo deste mundo, né, agregando toda a humanidade, ela sofreu, ao longo da história bíblica, mudanças de significados, nas muitas passagens proféticas mencionadas na Bíblia, né? Então é importante a gente conhecer, né, que essa primeira mulher, a noiva, né, ela também é atrelada à figura da chamada Jerusalém, que é aquela humanidade passada, né, da época do primeiro, a primeira aliança, né, que foi aquela feita com o povo hebreu logo que eles saíram do exílio no Egito, né? Então é aquela humanidade passada, obediente e fiel. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? E isso a história evangélica, bíblica, né, conta pra gente, que essa segunda mulher, né, ela se tornou o quê? Adúltera. Então tem aquela ideia da prostituta. E aí ela passa a ser atrelada a uma outra figura, que é a chamada cidade de Babilônia, né, principalmente tratada lá no livro do Apocalipse. E o que ela representa? Ela representa essa humanidade já rebelde, infiel. Mas todas essas profecias remetem a um momento futuro onde essa terceira mulher, que é aí depois do casamento, né, por isso que ela já chama esposa, ela é tratada também como uma outra figura que é chamada Nova ou Santa Jerusalém, que remete justamente a essa ideia da humanidade futura. E ela é redimida, ou seja, perdoada, né? Por quê? Porque por ela ter se tornado simbolicamente adúltera, né? Depois ela se arrependeu, né? Vamos colocar assim. E aí, por ter arrependido, houve essa simbólica união, então ela se redimiu. Essa é a ideia, né? Continuando, e sobre a figura das virgens? Igualmente, vimos que o próprio Jesus, em suas explicações finais sobre a parábola, também forneceu a simbologia da figura daquelas 10 virgens ao dizer aos seus discípulos, né? Naquela mesma passagem, quando o Filho do Homem, ou seja, o Cristo, vier em espírito, e todos os anjos com ele, então ele, o esposo, se assentará na sua glória, e todas as nações, ou seja, a humanidade, serão reunidas diante dele, e ele, né, o Cristo, apartará uns homens do meio dos outros homens. Então, o que ele quis dizer? Que essas 10 virgens representam o quê? Todas as nações, né? E representa o quê? A humanidade, ou seja, os homens. E quanto à figura da lâmpada, né? Quanto à figura da lâmpada, que a gente viu que é a candeia, que cada uma das virgens, que representa os homens, carregam consigo, ela representa o quê? Os nossos próprios espíritos, que revela a verdadeira natureza íntima nossa. Para comprovar essas alegações, né, lembrando que a gente está no terceiro nível, a gente tem que fazer aquela concordância sistêmica, né? Desculpa. E não deixar dúvidas, consta no livro dos Provérbios do sábio rei Salomão a seguinte informação através de metáforas, né? Ele fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então aqui está claro, é quase matemática. A é igual a B, né? Ou seja, o espírito é igual à lâmpada, né? E que revela todo o interior, ou seja, a real natureza ou essência espiritual, até o mais íntimo do ventre, que representa o quê? Os nossos sentimentos. E aqui interessante, gente, já que a gente está nesse ponto para efeito de curiosidade, né? A figura do coração na cultura judaica não está relacionada né, aos nossos sentimentos. Ele representa o equivalente ao nosso cérebro, ao nosso juízo e entendimento. Por quê? Porque na cultura judaica, o órgão relacionado aos nossos sentimentos é o ventre, né? Então, eu trouxe isso aqui para efeito de vocês conhecerem um pouquinho, né, da cultura judaica e demonstrando como é que é assim. A gente tem que adentrar nessa cultura para poder entender o que está escrito, o que eles estão falando, né? Então, a gente viu aqui que a lâmpada, ou a candeia, ela representa o quê? O espírito do homem. E a figura do azeite, né? Como a lâmpada, né, que é o espírito humano, é o que revela ou não a luz interior, ou seja, a natureza íntima de cada uma das virgens, que são os homens, né? Então, o azeite,
que é a essência do fruto daquela árvore, né? Que é o óleo combustível indispensável para fazer o que? A candeia acender, simboliza, na verdade, as suas capacidades ou qualidades particulares adquiridas. E interessante que quando essa palavra capacidade, ela está escrita lá nos evangelhos, o termo usado em grego é dínamo, dinamis, que significa força, poder ou virtude. Tá? E a gente lembra aqui daquela outra parábola dita nessa sequência, que é a parábola dos talentos, né? Que lá é falado que, né, que o Senhor dividiu os talentos entre os seus servos conforme a sua capacidade. Então, é isso aqui que a gente está falando aqui, né? A figura do azeite representa, então, a conquista das virtudes humanas, o que é? Ativas, particularmente aquilo que a gente falou lá no primeiro nível de entendimento, da caridade, através daquelas ações práticas, ou seja, daquelas atividades voltadas para o bem coletivo. Enfim, é aquela virtude, ou seja, aquela força ou essência que se manifesta no homem, iluminando o seu espírito, ou seja, aquela simbólica candeia, mediante o quê? As boas obras ou ações praticadas, né? Então, o azeite representa o quê? As boas obras ou ações praticadas. Elas são aquelas virtudes ou capacidades espirituais ativas. Representa o quê? Aquela natureza íntima ou essência do espírito humano. Então, aí a gente começa a compreender a ideia. Se o vasilhame, que é a candeia, é o espírito, o óleo, ou seja, aquilo que tem dentro, é a essência, né? São as virtudes. Né? Muito interessante a ideia, né? E para demonstrar, né, que a gente fala assim, o Wallace fica trazendo essas coisas de cultura judaica, né? Mas para demonstrar para vocês, gente, que a verdade é única, tanto aquela contida nas antigas escrituras, quanto aquelas que os espíritos trouxeram para Kardec na codificação. Olha que interessante o que foi colocado lá no livro Céu e Inferno, né, sobre essa questão da figura do azeite, né? A respeito dessa luz interior irradiada pelos espíritos, Kardec explicou lá numa parte, falando do espírito, né? Por sua natureza íntima, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade, ou seja, das ações humanas, né? E das qualidades, ou seja, das virtudes da alma. A intensidade da luz está o quê? Na razão direta da pureza do espírito. As menores imperfeições, que são os vícios, né, morais, maculam, ou seja, atenuam e enfraquecem, deixando o quê? O espírito obscurecido. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, ou seja, a sua própria lâmpada, né, ou candeia, ele verá, ou seja, se esclarecerá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade, ou seja, nas trevas da ignorância espiritual. Muito bacana, né, gente? Por isso é que Jesus, por exemplo, durante o Sermão da Montanha, havia dito ao povo judeu presente naquela ocasião, falando assim, ó, vós homens, né, sois o sal da terra. O que ele está querendo dizer? Que eles devem fazer a diferença no mundo, né, salgar, né, fazer a diferença no mundo. Vós sois a luz do mundo, ou seja, os que devem ser virtuosos, levando a luz dos seus conhecimentos e dos seus bons exemplos a todos. Nem se acende a candeia, ou seja, a lâmpada, e se coloca debaixo do alqueire, né? Ou seja, do vaso, mas no velador, e dá luz, ou seja, esclarece a todos os que estão na casa, ou seja, neste mundo. Assim resplandeça, ou seja, cresça a vossa luz, ou seja, as nossas virtudes, diante dos demais homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, os bons trabalhos ou ações voltadas para o bem coletivo, e glorifiquem que o Pai, Deus, que estás no céu.
Continuando, e sobre os tipos de virgens, né? Logo, como a figura das 10 virgens simboliza todos os homens, ou seja, a humanidade, então a classificação didática em 2 grupos, feitas por Jesus, baseada no fato delas estarem ou não preparadas, ou seja, na posse das suas lâmpadas e das indispensáveis reservas de azeite, ou seja, com as suas virtudes espirituais adquiridas, levou em conta justamente o que? Os níveis de sabedoria e de prudência previamente apresentados por cada uma dessas parcelas da humanidade quanto às suas escolhas e condutas. Então, a primeira parcela representa o quê? Aqueles homens, que são as virgens, né? Sábias e prudentes. E a segunda parcela representa aqueles homens insensatos e imprudentes. Falando sobre essa virtude da prudência, a gente viu lá que a tolice manifestada pelas virgens imprudentes, ou seja, por uma certa parcela da humanidade, foi elas não estarem o quê? Preparadas, ou seja, lá com as lâmpadas se apagaram, né? Sem a indispensável reserva de azeite, ou seja, das suas virtudes aumentadas, né? Ao contrário da sabedoria demonstrada pelas outras virgens prudentes, ou seja, pela aquela outra parcela da humanidade. Vale a pena lembrar aqui que a prudência é considerada o quê? A virtude por excelência, a principal a ser empregada na vida prática humana. Ela geralmente é associada também à virtude da sabedoria, pois a prudência é aquela que conduz todas as demais virtudes, lhes indicando através do raciocínio e do discernimento, ou seja, do nosso juízo, qual a melhor e mais segura escolha a ser tomada. Foi por esse motivo que Jesus, antes de citar a anterior parábola dos 2 servos, né, dessa sequência de 6 que ele citou no final do sermão profético, a fim de alertar os seus discípulos quanto à imprescindível necessidade de estarem todos sempre vigilantes e preparados quando chegasse o momento futuro do seu regresso, ou seja, quando eles forem simbolicamente sair ao encontro do esposo, né, segundo a parábola, né, lhes disse: estejam cingidos os vossos lombos. O que é isso? Devidamente preparados, né? Lembrando que a roupa naquela época era aquele camisolão, né, comprido, e eles colocavam um cinto de couro, né, amarrado na cintura. Então, o se preparar, né, depois que levanta é o quê? É cingir os lombos, então devidamente preparados, e acesas as vossas candeias, que a gente já viu aqui que significa o quê? Está espiritualmente capacitado com as virtudes espirituais, né? E foi justamente também sobre essa grandiosa virtude que Jesus, por exemplo, durante o Sermão da Montanha, quando citou a parábola da casa edificada na rocha, na areia, que é outra parábola belíssima que ele contou lá, quis também alertar aos judeus, dizendo: todo aquele, ou seja, todo homem, pois, que escuta as minhas palavras, né, ou seja, a doutrina que ele estava ensinando naquela época, né, e as pratica, eu assemelharei ele ao homem prudente, ou seja, o sábio, que edificou a sua casa, ou seja, o seu juízo ou consciência sobre a rocha. Ou seja, a rocha aqui é ele é o símbolo da verdade divina. Aquele homem, por sua vez, que ouve as minhas palavras e não as pratica, né, não as cumpre, eu irei compará-lo ao homem insensato, ou seja, tolo e imprudente, igual às virgens, né, tolas, né, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, se a rocha representa a verdade divina, a areia representa o quê? A mentira, né? Logo, a prudência, que é aquele sábio discernimento para a tomada da melhor escolha, de acordo com o livre-arbítrio, né? Representa ouvir, compreender, mas, sobretudo, praticar de forma fiel, né? Por isso que a simbologia, lembrando que a palavra fiel, né, ela remete também àquela ideia de fidelidade, da virgindade, simbólica virgindade, né? Por isso que é tratada a figura das virgens, né? A verdadeira, cumprindo o quê? Praticar a verdadeira vontade de Deus contida na doutrina do Cristo. Dessa forma,
né, como a lâmpada, que representa o espírito, é que revela a existência ou não dessa luz interior, ou seja, da nossa natureza íntima, né, de cada uma daqueles homens, das virgens, né? Então ficou demonstrado que, de fato, o azeite, que representa a essência ou as qualidades espirituais, não pode ser doado a outrem, né? Lembrando lá na passagem que foi pedido, dai-nos do vosso azeite, né? E houve uma aparente negação egoísta, né? Então, logo, não houve egoísmo por parte das virgens prudentes, quando elas disseram assim, não seja o caso, nos falte a nós e a vós. Por quê? Visto que cada um é responsável pela simbólica compra, ou seja, pela conquista, pelo aquele esforço individual, né? De conquista do seu próprio azeite, ou seja, das suas virtudes, a fim de fazer o quê? Acender a sua própria candeia. E aqui a gente lembra daquilo, é um processo de autoiluminação do nosso espírito, né? Enfim, as virtudes são intransferíveis. Por isso que foi dito lá, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. Pois cada um que precisa se esforçar para obter a sua própria luz, né? Ninguém pode andar, né, ou conquistar a felicidade com a luz alheia. Cada um tem que conquistar a sua própria luz. Demonstrando que é realmente esse entendimento, lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, falando sobre o progresso dos espíritos, né? Olha que interessante a pergunta 114. Foi falado assim, os espíritos são bons, ou seja, virtuosos, ou maus, ou seja, viciosos, por natureza, ou são eles mesmos, ou seja, cada um que se melhora, né? Então a gente sabe que Deus criou todo mundo no início simples e ignorante, né? Mas são os próprios espíritos que se melhoram com o passar do tempo, né? Passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Logo, então, o esforço, que é aquele desejo, né, ardente, né, aquela fé ativa, né, e principalmente a submissão voluntária à vontade de Deus, né, para a espiritualização, ou seja, pela aquela meritória conquista das virtudes, ela é pessoal e, dessa forma, como a gente viu, intransferível. E aí, falando sobre esse processo, né, porque como essa parábola ela trata dessa questão escatológica, dessas questões que envolvem acontecimentos no final dos tempos, dentre eles essa tal, né, teologia da chamada juízo final, que nada mais é do que um processo de avaliação e seleção e separação espiritual da humanidade, consta lá na parábola a informação de que tardando o esposo, que a gente viu que é o Cristo, pois o exato momento da sua vinda era ainda incerto para aquelas virgens, né, naquela época, apenas as virgens prudentes, ou seja, uma certa parcela da humanidade, aquelas que estavam vigilantes e preparadas, né, acordadas, aguardando o momento, né, apresentando as suas candeias acesas, ou seja, os seus espíritos iluminados pelas virtudes individuais conquistadas, é que conseguiram, então, entrar na casa do noivo, ou seja, um simbólico reino dos céus, né? Como a aquisição do azeite, ou seja, das virtudes, demanda, então, como a gente viu, muito esforço e tempo, ou seja, mediante as muitas experiências vividas, as nossas muitas, geralmente, encarnações, né? Então, a porta da casa do noivo se fechou, né? A gente leu lá na parábola. Né? E as virgens imprudentes, ou seja, aquela outra parcela da humanidade com as suas candeias apagadas, ficaram de fora, não sendo que reconhecidas como convidadas do esposo, né? Por isso que elas falaram lá, Senhor, Senhor, abra-nos, né? E aí consta lá na parábola, em verdade vos digo que não vos conheço. Este mesmo alerta às virgens imprudentes já havia sido dado também por Jesus durante o Sermão da Montanha. Porque esses assuntos, gente, final dos tempos, esses processos de separação, ele é constantemente falado nos evangelhos, em várias parábolas, em vários pontos, né? Então, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus citou, por exemplo, a parábola da árvore e seus frutos, olha o que ele disse lá. Toda árvore
Se você trocar a árvore aqui por virgem, é a mesma coisa, né? Então, toda árvore ou homem bom produz bons frutos, ou seja, ele é virtuoso. E toda árvore ou homem mau produz frutos maus, ou seja, é vicioso. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Olha ele falando do processo de seleção, separação. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Na linguagem dessa parábola, né, pela luminosidade ou não da candeia que a gente conhece, né? Nem tudo que diz Senhor, Senhor, aqui, ó, igualzinho as virgens loucas lá da parábola falada. Senhor, Senhor, abre a porta. Aqui, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais claro do que isso, gente, não tem jeito, né? E a figura das bodas? Com isso, vimos que a figura das bodas, que é esse casamento, né, simboliza, na verdade, um longo processo de aliança, ou seja, de comunhão de juízos ou entendimentos, que já dura longos e simbólicos 7 dias. No último dia, que a gente viu lá, que é o sétimo, né, o Shabat, o sábado, né, deverá ocorrer o quê? Uma união definitiva entre o juízo religioso coletivo da humanidade futura, que é a simbologia da esposa, e o juízo divino ou espiritual, que é a simbologia do quê? Do esposo, o próprio Cristo. Mediante não só a aceitação e real compreensão das muitas revelações espirituais sobre a palavra de Deus, simbolizado pela figura da ceia ou jantar, prestado pelos seus profetas aos homens, que simbolizam as virgens ao longo dos tempos, mas também a prática social, ou seja, a vivência desses ensinos, através do quê? Da conquista das virtudes, ou seja, aquela simbologia de adquirir as reservas de azeite. O nosso atual mundo, ou seja, a nossa humanidade, encontra-se nos momentos finais desse simbólico processo de união, ou seja, de noivado, para uma concretização de um casamento, ou seja, dessas bodas nupciais. A humanidade futura, que é aquela esposa redimida ou regenerada, após os seus desvios cometidos, ou seja, aquela simbologia das quebras de aliança, compreenderá e aceitará a verdade das coisas espirituais, vivenciando-as, fazendo aquele processo de religar, né? Que religião significa religar, né? Se religando a Deus e ao Cristo, que é o esposo. Então a gente viu que essa simbologia das bodas representa, na verdade, esse processo de aliança, união de juízos e entendimentos, onde o esposo, que é o Cristo, representa o juízo divino ou espiritual. E a esposa, que é o nosso mundo, né, a humanidade, representa o quê? O juízo coletivo da nossa humanidade. Com isso, gente, a gente encerrou a identificação das figuras, né, e os seus sentidos, né, e agora nós vamos adentrar no quarto nível de entendimento que trata do sentido espiritual dessa parábola, né? E aí a gente vai entender essa questão do tardando o esposo, que meia-noite é essa, né? Desse clamor da meia-noite, aí vem o esposo, o que é o se levantar, né? E o que é o entrar com o esposo nas bodas, esse fechar da porta. Então vamos lá. O plano de Deus para o mundo. E a gente vê o seguinte, gente, isso aqui, na realidade, isso que a gente vai falar aqui, praticamente está tudo contido no livro A Gênese de Kardec, naqueles capítulos finais. Por quê? Porque a gente vê lá que essa parábola aborda a questão dos momentos finais de quê? De uma longa fase de progresso espiritual da humanidade, simbolizado pelo aquele noivado, né? Que esse mundo de provas e expiações que a gente está deixando para trás, né? Onde, de acordo com os desígnios divinos, tanto o bem quanto o mal, quanto a verdade e a mentira sobre as coisas espirituais, né? Representado pela figura das virgens prudentes e imprudentes, com as suas lâmpadas acesas ou apagadas, né? Deveriam conviver até a posterior chegada
simbolizado por aquela figura do chegou o esposo, né? De uma outra prevista fase, um momento futuro referente a essa grande transição transformadora ou regeneradora coletiva, simbolizada pela figura das bodas, pelo qual o nosso mundo, que a gente viu que é a esposa, terá que passar, conforme o plano de Deus traçado e revelado pelos profetas aos homens desde a antiguidade. Então, nesse processo espiritual de renovação, ou seja, essas simbólicas bodas, os espíritos rebeldes ou maus, aqueles que se mostraram persistentes no mal e na desobediência à suprema vontade, né, simbolizado pela figura das virgens loucas, né, pois não buscaram se adequar satisfatoriamente, ou seja, elas se apresentaram sem o azeite, né, naquele momento de se unir em aliança, né, ao esposo, né, elas não buscaram se adequar a esses novos níveis sociais e comportamentais exigidos, que a gente viu lá, que é o de caridade, de fraternidade e de solidariedade coletiva, que serão implantados aqui neste mundo, ou seja, que é a simbologia da futura esposa redimida, né, pondo fim à intolerância egoísta que dividem os homens, inclusive impedindo o restabelecimento da verdade, que é simbolizado pelo aquele fornecimento da ceia nupcial, né? Do alimento espiritual, né? E eles deverão necessariamente que ser o quê? Separados do meio dos demais espíritos, ou seja, as virgens tolas separadas do meio das virgens sábias, a fim de não os prejudicarem, impondo que obstáculos e impedimentos, aquela simbologia dos escândalos, né, ao progresso coletivo. Então, durante um longo período de tempo, né, de aferição espiritual, que a gente pode colocar, que é simbolizado pelo aquele cortejo nupcial, né, que representa aquele momento de avaliação coletiva, né, onde é verificado quem está com a candeia acesa e quem não está com a candeia acesa, né? E que já está atualmente em pleno curso nesse momento do chamado final dos tempos, que é aquela simbologia do dia do juízo final, né? De acordo com a exegese cristã tradicional, referente ao que na realidade se refere ao fim deste atual ciclo evolutivo do nosso mundo, simbolizado lá na parábola pelaquela ideia do fechou-se a porta da casa do noivo, né? Os não regenerados, que são as virgens loucas, aquela com as lâmpadas apagadas, juntamente com as destoantes ideias que professam, ou seja, sem as suas virtudes, né, sem o azeite, né, terão o quê? Interditadas as suas presenças. Aquela simbologia, não vos conheço, né, neste mundo, ou seja, na festa de bodas do esposo. E serão separadas pelos anjos colaboradores do Senhor, ou seja, os amigos do esposo, que representam o quê? Os espíritos superiores. E encaminhados, ou seja, exilados da Terra para outros mundos mais inferiores, que é aquela simbologia do fogo e tormenta eterna, né? Onde haverá choro e ranger de dentes, né? Apenas os regenerados, que são as virgens sábias e prudentes, né? De acordo com essa parábola, os que se ajustaram os que ajustaram as suas ideias e condutas morais à nova ordem das coisas, tendo deste modo o seu perispírito iluminado, ou seja, as suas simbólicas lâmpadas acesas e as reservas de azeite, né? E que permanecerão, ou seja, entrarão com Cristo, o esposo, né? Neste novo e futuro mundo ditoso ou feliz, simbolizado pela festa de bodas da esposa, que é aquilo que Jesus falava, é o reino preparado desde a fundação do mundo, ou o chamado reino dos céus. Ou seja, né, neste mundo já regenerado, compondo a chamada geração futura, que nele reencarnará, progredindo ao longo dos tempos rumo à perfeição. Inclusive, muitos deles trarão, ao reencarnar, novas ideias renovadoras e progressistas, ou seja, as suas reservas de azeite conquistadas. O quê? Para esse novo mundo, né? Por outro lado, os excluídos deste mundo, simbolizados pelas virgens loucas e imprudentes, tendo por sua vez os seus perispíritos escurecidos, ou seja, com as suas
simbólicas lâmpadas apagadas e sem as reservas de azeite, né, pela não conquista das suas virtudes, irão continuar ao longo dos tempos a sua longa jornada, tanto probatória quanto expiatória, de evolução espiritual depuradora, simbolizada pela figura do fogo eterno, porém reencarnando em outros mundos, segundo a lei divina do progresso e da solidariedade universal. Né? Olha que interessante, falando sobre isso tudo que a gente leu, né? Lá no Livro dos Espíritos. Olha o que o Espírito de São Luís, falando sobre essa nova geração futura, respondeu à pergunta feita por Kardec, questão 1019. O reino do bem, ou seja, o reino dos céus, né, representando pelaquela festa de bodas, né, poderá um dia realizar-se na Terra? Ele coloca: o bem reinará na Terra, ou seja, nessa simbólica esposa, né, quando entre os espíritos, as simbólicas virgens que vêm habitá-la, ou seja, reencarnando, né, aqui no nosso mundo, os bons, ou seja, que são os sábios e prudentes, predominarem sobre os maus, que são aquelas simbolizadas pelas tolas e imprudentes. Então, eles farão reinar na Terra, ou seja, nessa simbólica festa de bodas, ou reino dos céus, o amor e a justiça, ou seja, as suas virtudes conquistadas, que são a fonte do bem e da felicidade. E, na sequência, ele acrescentou a transformação da humanidade, ou seja, a sua regeneração foi anunciada, ou seja, já foi predita pelos profetas nas antigas escrituras, já há muito tempo, né? E é chegado o tempo, ou seja, da seleção e separação, em que todos os homens amantes do progresso, simbolizado pelas virgens sábias e prudentes, se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão sobre a Terra, ou seja, ao longo desse período de regeneração, uma nova ordem. Então, os espíritos maus, ou seja, aquelas virgens tolas com suas lâmpadas apagadas, que a morte vai tirando a cada dia, tanto pelo processo natural, quanto pelos flagelos destruidores, tanto os naturais quanto os provocados pelos homens, e a gente está passando por um momento desses, né? Desses chamados flagelos destruidores naturais, que é representado pelo esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? E aqueles homens que tentam deter a marcha do progresso das coisas serão que exilados ou separados da terra, ou seja, impedidos de entrar na festa de bodas, né? Porque estariam deslocados entre os homens de bem, ou seja, entre aquelas virgens sábias, né? Dos quais perturbariam a felicidade, ou seja, causando escândalos e iniquidades. Eles, né, os excluídos, irão para mundos novos, ou seja, naquele simbologia do tormento eterno, menos avançados, desempenhar missões punitivas para o seu próprio adiantamento, aquela simbologia do fogo eterno, que representa as novas reencarnações depuradoras, probatórias e expiatórias, tanto deles quanto de seus irmãos, que são os não terrícolas, né, ainda mais atrasados que eles. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso tudo que a gente leu até aqui, no livro A Gênese, capítulo 18, onde trata dos são chegados os tempos. Ao final, aquele espírito alertou dizendo, né, como o futuro mundo, né, é o chamado mundo ditoso ou feliz, aí ele deu aqui, né, uma explanação daqueles que, infelizmente, não vão fazer parte desse mundo, que são chamados infelizes, né? Então, infelizes aqueles que fecham os olhos à luz de quê? Dessa revelação divina. Preparam para si longos séculos de trevas e decepções, aquela simbologia do pranto e ranger de dentes. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, ou seja, aqueles que são apegados às coisas mundanas, que não buscam conquistar o quê? O seu simbólico azeite, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutam.
Infelizes, principalmente os egoístas, ou seja, os não virtuosos, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo das suas misérias. E sobre aquela simbologia da meia-noite, né? Estaria Jesus transmitindo alguma mensagem oculta, ou seja, uma mensagem velada através de símbolos e metáforas aos seus discípulos, naquela preciosa informação de que o esposo, ou seja, ele próprio, Cristo, iria vir para as suas bodas de casamento, né, com a sua noiva, que representa este mundo, apenas quando chegasse a meia-noite? O que vocês acham? Claro, né, gente? Os evangelhos, ou não existem palavras, das parábolas de Jesus principalmente, não existem palavras vazias. Tudo tem um significado. Então, certamente que sim. Vejamos, né, quais são. Então, voltando àquelas ideias que a gente tratou, daquele pano de fundo da cultura, né, histórica e do povo judaico, a gente vimos lá que a parte noturna do dia, que a gente viu lá que é o sábado, né, daquele dia de festa, era composta de 4 vigílias de cerca de 3 horas cada uma, não foi isso? Contudo, segundo uma interpretação, né, e é uma das muitas outras existentes, mas essa que eu trouxe para vocês, baseada nos ensinos da Cabalá judaica, esses períodos de tempo, né, que a gente viu lá, dias, horas, não são literais, mas sim proféticos, ou seja, tal qual aquelas palavras que a gente viu, virgem, esposo, os números também são simbólicos. Tá? E quando eu digo para vocês, gente, de acordo com a Cabalá judaica, eu estou querendo trazer para vocês o seguinte, porque depois que a gente estuda bastante, começa a ver principalmente as informações contidas lá na Revista Espírita, a gente vê que muitos daqueles espíritos consoladores da codificação, comunicantes com Kardec, eles falavam, né, de forma velada, ou às vezes até direta demais, né, sobre todos esses ensinos ocultos contidos na teologia judaica. Então, eles estavam falando sobre esses assuntos, né, que a gente fala, que é conhecido como a Cabala judaica, né? E a gente vai ver isso aqui. Tá? Então, eu não estou trazendo mistificação dentro da doutrina espírita, não, porque esses assuntos são falados, mas é claro que eles são falados de forma velada, como a gente eu disse para vocês, e a gente só sabe a partir do momento que a gente tem o conhecimento do que está lá para poder o quê? Encaixar o sentido, né? Por exemplo, no livro dos Salmos do rei Davi, consta lá 2 princípios de interpretação profética, que são aqueles mesmos usados, por exemplo, lá pelo apóstolo Pedro na sua 2ª carta, quando ele tentou explicar aos cristãos daquela época sobre quando Cristo iria cumprir a sua promessa de retorno a este mundo, ou seja, naquela simbologia de quando é que ele iria vir para buscar a sua noiva, dizendo, né? Lá está assim, ó, porque 1000 anos são aos teus olhos, assim como o dia de ontem que passou, e assim como a vigília da noite. O que ele quis dizer nisso aqui, gente? Ele quis dizer que 1000 anos literais, ou seja, o que está escrito ali, representa o quê? Um dia profético. Isso aqui é chamado de princípio temporal dia milênio. E ele também revelou que 1000 anos literais equivalem também a uma vigília profética. E aqui a gente tira o chamado princípio temporal vigília milênio. E para que serve isso tudo, gente? Vamos ver, né? Então, logo, a gente percebe que quando Jesus, repetidas vezes, disse aos seus discípulos que ele deveria ser morto, mas queria ressuscitar no 3º dia, ele com certeza estava querendo dizer que iria voltar apenas no 3º milênio da era cristã. Mas ele não ressuscitou naquela época, Wallace? Sim, ele ressuscitou sim no 3º dia, literal, naquela época, né? Mas aquilo ali foi, na realidade, o que os judeus chamam de ato simbólico ou encenação profética, porque aquilo dali tudo, na realidade, ele estava querendo dizer que, com base nisso tudo que a gente trouxe para vocês, principalmente naquela explicação do seu discípulo Pedro, né?
que um dia representa 1000 anos, ou seja, que ele iria retornar no terceiro milênio. Igualmente, então a gente pode tirar a conclusão que quando ele disse nessa parábola que o esposo chegou à meia-noite, ele quis dizer que o Cristo iria vir em algum momento futuro entre os anos finais do segundo milênio e os anos iniciais do terceiro milênio depois do Cristo. Porque a gente não viu lá que são 4 vigílias. Aqui eu trouxe para vocês o esquema só de 3, para não encher a tela. Tá? Então tem lá a primeira vigília, a segunda vigília e a terceira vigília. A gente não viu lá que um dos princípios de interpretação é que cada vigília representa um milênio? Então, como ele falou que iria vir na meia-noite, a gente viu lá que a meia-noite, que é essa 24 horas, de acordo com o nosso entendimento do tempo, né? Ela, na realidade, representa o fim da segunda vigília e o início da terceira vigília, ou seja, justamente a transição entre a segunda e a terceira vigília. Então, na realidade, ele estava querendo dizer que ele iria vir num momento de transição entre o final do segundo milênio e o início do terceiro milênio. Né? Mas em qual momento? Né? Em qual simbólica hora ou ano? Então, dessa maneira, a gente pode perceber, né, que essa é a grande incerteza teológica existente acerca do momento exato do retorno do Cristo, ou seja, sobre qual seria o milênio e o ano exatos da sua vinda. Quando ele disse, naquele dia e hora ninguém sabe, que dia que ele estava falando? Ele está falando do dia do Senhor, que a gente viu de acordo com aquele princípio dia-milênio, que um dia é igual a 1000 anos. E hora? Hora, gente, naquela época não tinha relógio, né? Então a gente viu aqui que eles marcavam as horas noturnas por vigílias. Então, quando ele fala a hora, ele está falando de vigília. E a gente viu que cada vigília é 1000 anos, então cada passagem daquele conjunto de horas representam, na realidade, anos. Então, quando ele falou, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, mas unicamente o Pai, né? Por quê? Porque Deus é onisciente. Mas olha que interessante o que ele vai falando mais à frente. Então, ele fala assim, vigiai, ou seja, estejam despertos e preparados, porque não sabeis o dia, aquele dia do Senhor, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso ele falou um pouquinho mais na frente. Aí a gente vê assim, mas será que Jesus deixou alguma pista, ou seja, algum indício seguro sobre qual seria o ano que equivale a essa simbólica hora profética, dando algum sinal precursor da sua vinda? Claro que sim, gente. Lembrando que todas essas 6 parábolas pós-sermão profético, elas vieram justamente para dar resposta àquelas 3 perguntinhas que os discípulos fizeram para Jesus. Dentre elas, qual seria o sinal precursor da sua vinda e quando é que ela iria acontecer. Então ele disse, olha só, então dentre as muitas outras antigas profecias que tratam desse mesmo assunto, e eu já trouxe para vocês algumas, principalmente aquelas contidas no livro do profeta Daniel, onde a gente consegue fazer algumas contas e a gente chega justamente a determinados momentos no tempo, né? Então, particularmente aquelas contidas, como eu falei no livro do profeta Daniel, consta, por exemplo, lá no sermão profético, que Jesus, falando desses sinais precursores da sua vinda, disse, olha só, logo depois da aflição daqueles dias, ele estava falando daquilo que é chamado na exegese cristã de grande tribulação. E hoje a gente já tem como precisar esse período, que a gente sabe que é o quê? Que essa grande tribulação terminou ali por volta do século XVIII, início do século XIX. Então ele estava falando, remetendo a esse momento. Aí ele fala assim, aparecerá no céu o final do Cristo, o sinal do Cristo, né, do Filho do Homem. E todas as tribos, ou seja, a humanidade, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui ele estava falando da sua manifestação espiritual, né? Aí vem na sequência, e ele enviará os seus anjos, que a gente viu que são aqueles simbólicos amigos do esposo nessa parábola, com rijo clamor de trombeta. E aí ajuntará os escolhidos, né? Atente a essa questão do clamor da trombeta. Então, o que significa o esposo, que a gente viu que é o Cristo, vir a este mundo, ou seja, buscar a sua esposa em glória, ou seja, se manifestando espiritualmente,
né? E ao forte som, clamor de trombeta. O que ele quis dizer isso? São simbologias, gente. Mas o que ele quis dizer? Aqui que está o segredo. Significa, gente, que o Cristo iria cumprir, por assim dizer, o antigo cronograma profético traçado nas antigas festividades judaicas, vindo novamente a este mundo num momento futuro simbólico equivalente ao surgimento da chamada lua nova no céu. E quando isso acontecia naquele momento? Num momento de sábado à noite, né, que dava início àquele simbólico 7º mês de Tishrei, né, que a gente viu lá, quando começava justamente uma das 7 festas judaicas, que é a chamada Festa das Trombetas, em Rosh Hashanah, tendo que o seu início justamente anunciado pelo toque retumbante do chamado shofar, em hebraico significa trombeta, né? Então, estudando o momento histórico que a gente viu aqui, que é da segunda metade do século XIX, né? Referente à vinda ao mundo, tanto do outro consolador prometido por Jesus, que foi o Espiritismo. E isso Kardec deixa bem claro, também usando essas simbologias, que foi no momento de simbólica festa de Pentecostes, que é uma outra daquelas 7 festas que antecede essa festa das trombetas anunciadas, quando seria o quê? O da simbólica vinda do Cristo, né, do esposo. Né, quando, da posterior manifestação do Espírito da Verdade, que a gente viu lá, né, já no momento de quê? Dessa simbólica festa de trombetas, que é o quê? O mentor espiritual do Kardec. Compreende-se, então, que tudo, na verdade, já se cumpriu de forma perfeita por volta do ano ali de 1850, pois essa era a vontade do Pai. Mas para demonstrar, gente, para vocês rapidamente, porque infelizmente não dá para a gente entrar em detalhes sobre isso, mas para demonstrar para vocês que não é o Wallace aqui que está delirando e tirando certas coisas da cabeça dele, né? Olha só o que o próprio Espírito de Verdade, o mentor de Kardec, disse lá na Revista Espírita de 1864. Ele começa assim: há 18 séculos, por ordem de meu pai, ou seja, Deus, vim trazer assim, o quê? Aí aqui ele remete àquela simbologia da parábola do semeador, né? A simbólica semente da palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão. E aí ele já entra naquela simbologia da parábola do joio e do trigo. Que bom grão é esse? A semente do trigo que eu tinha depositado, ou seja, semeado na vossa terra, que é aquele simbólico campo trigal. Hoje, né, quando ele fala hoje, não é hoje é a segunda metade do século XIX, né? Por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, que é a simbologia dos amigos do esposo, que são seus anjos, né? Vem a todos os pontos da terra fazer ouvir aqui a tal trombeta retumbante. O que é isso? O que ele está querendo dizer? Que ele estava anunciando o momento da chegada daquele tal Rosh Hashanah, que representa a festa das trombetas, dando que justamente, né, a marcação do início do chamado terceiro milênio. Aí ele continua: escutai suas vozes, ou seja, aquelas simbólicas trombetas ou trovões, que são símbolos para descrever isso, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos, os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Olha que interessante, gente, todas. Não é uma só, não, porque geralmente a gente, às vezes, na doutrina espírita, pensa assim: ah, é só da vinda do Consolador ou da vinda do Cristo. Mas não são só essas, não, gente. Estão muitas outras profecias que todas elas convergiam para esse momento. E olha também que interessante, né? E eu fiquei sabendo aqui que vocês vão ter um estudo seguinte, né, na semana que vem, sobre o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, com outro colega nosso que vai trazer para vocês esse estudo. Olha só o que é que o Espírito de Verdade
em 1864, anunciando a chegada desse profetizado momento, disse, né, lá no prefácio: os espíritos, ou seja, que são os anjos do Senhor, que são as virtudes, ou seja, aquelas santas potências do céu, qual, ou seja, fazendo a comparação, assim como o imenso exército celeste, que são aqueles espíritos cooperadores, executores da vontade de Deus, e que se movimenta ao receber a ordem do seu comando, olha só, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, ou seja, remetendo àquelas simbólicas estrelas que iriam cair do céu, que foi mencionado lá no sermão profético, né? Vem iluminar os caminhos, ou seja, trazer novamente a luz, né? E abrir os olhos aos espiritualmente cegos. Em seguida ele acrescentou: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. Que tempos é esse? Do fim do ciclo, né? Do final dos tempos, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, ou seja, promovendo aquela simbólica purificação do santuário, que representa o juízo ou consciência humana, que foi antes profanado, né? Para dissipar as trevas, ou seja, trazer a luz reveladora da verdade, confundir os orgulhosos que estão confusos até hoje, né? E glorificar os justos. As grandes vozes do céu, ou seja, as trombetas e os trovões, que são o símbolo das manifestações dos espíritos superiores, que a gente viu que são seus fiéis colaboradores, olha só que interessante, ressoam assim como sons de trombeta, né? Anunciando justamente esse momento de jubileu libertador das consciências humanas, alertando os homens e revelando toda a verdade. E aí conclui: os cânticos dos anjos se lhes associam, ou seja, confirmam tudo o que dizem. Com isso, gente, obrigado, né? Mas antes, deixa eu fazer aqui o meu momento merchan, né, de propaganda dos meus estudos, dos meus livros lançados. Quem quiser se aprofundar mais sobre a compreensão dessas profecias para o tempo do fim, eu tenho como sugestão esses livros que eu lancei, né, o Sermão Profético de Jesus, esse livro Três Homens, Apenas um Espírito, e esse outro livro, O Relógio Cósmico de Deus. Todos eles estão disponíveis lá na plataforma Amazon, tanto no formato físico quanto no formato e-book. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos, desculpem pela muita falação, tá? Até a próxima. Muito bom, Wallace. Nossa, se vê a profundidade do teu estudo. E nós agradecemos por tu compartilhares esses estudos conosco, porque tudo flui mesmo, como tu falaste, para o momento que estamos vivendo, né? A separação, e aí me lembrei ainda da parábola das ovelhas e dos bodes, como tu falaste ali, esse período da separação do joio do trigo, da iluminação, que tudo vem à tona, tudo é desmascarado, todo véu é descoberto. Então, quando nós vemos isso aí, nada mais podemos concluir da situação que todos nos encontramos neste momento, vivenciando, né? A aurora, vivenciando a terra regenerada, que logo, logo estará aí, mas que há necessidade dessa qualificação das virtudes, como tu colocaste, né? Esse entendimento é muito importante, porque essa associação do azeite com a virtude e da lâmpada, fazendo com que nós venhamos acender o nosso espírito através das virtudes, nossa, muito importante isso, muito claro. Sim. E é bom, né? A proposta, uma das propostas desse estudo é resgatar essas chamadas coisas antigas, né? E eu costumo brincar com alguns colegas, até comentando assim, né?
A gente vê que a Bíblia é aquele museu de grandes novidades, né? Que na realidade a gente vê que são coisas antigas que estavam lá, mas a gente viu que, como o próprio Espírito de Verdade colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no cristianismo estão todas as verdades, mas são de naturezas humanas, o quê? As imperfeições que chegaram, né, das muitas interpretações que chegaram para a gente até hoje. E que o Espiritismo, né, veio justamente o quê? Resgatar esse antigo juízo, desse antigo entendimento, tanto judaico como cristão primitivo, né? Veio justamente o quê? Tirar o véu e resgatar isso, ou seja, tudo que hoje nós conhecemos na doutrina espírita já estava lá, codificado nasquelas muitas parábolas de Jesus, né? Muito bom. E para aquelas pessoas que queiram se aprofundar, além de ficar gravada esta live na plataforma da Anne Serra Gaúcha, nós também temos os livros que tu possas disponibilizar, né, com esse o sermão profético de Jesus, no qual com certeza vão ser encontradas todas essas passagens e o compartilhamento dos teus estudos. Inclusive, está gravada aqui na AMB Serra Gaúcha uma das palestras que eu fiz sobre esse assunto, né? Sim. Muito interessante, está lá para quem quiser retornar, estudar, né? Tem muito material de estudo lá gravado. Maravilhoso. O Vitório vai... Eu quero te agradecer, Wallace, mais uma vez, é um prazer te ouvir, sempre trazendo e dividindo esses seus brilhantes estudos. O pessoal aqui está só te elogiando, né? A Jacira Lacerda, que é sempre bom te ouvir. Obrigado, Jacira. A Lia Taubaté também achou maravilhoso. O Dirceu Viana, parabéns, foi muito bom. A Diva Ecker fala, Wallace, muito obrigado pela interpretação dessa parábola, que muito me chamou a atenção, gratidão. A Lia, eu já falei, Taubaté. A Diva Narcisa Cordeiro, maravilhosa interpretação. O Rodinei, parabéns, meu irmão, muito bem falado de lucidade. O Cláudio Melo te parabeniza, a Lia, mais uma vez, te agradece. O Adilson Reis, lindo esclarecimentos. O Cláudio Melo, novamente, maravilhoso, muito importante, super importante, ele colocou. Ele botou... Cláudio, o Wallace é um apóstolo encarnado. Meu fã aqui, ó. Menos. Maria da Aparecida, parabéns, meu filho. O Carlos Sadeu, verdadeira aula para ver e ouvir novamente. Isso que tu falaste. Todas as lives nossas estão no YouTube e as anteriores do Wallace, como a de hoje também, para quem quiser rever, está à disposição de todos vocês. A Jocélia, belíssima palestra, gratidão. A Sueli, gratidão. Que mais que tem aqui? O Sérgio Frá também, tema complexo, mas obrigado por compartilhar. A Sônia Minosso, enfim, todos te parabenizando, realmente foi maravilhosa. Eu agradeço o elogio e o incentivo de todos, né? Lembrando que nós somos, né, usando de simbologia, nós somos pequenos vagalumes, nos esforçando para manter a nossa luzinha pequenininha acesa na noite, né? E fica ali, a hora acende, a hora apaga, a hora acende, a hora apaga, mas a gente aprendeu aqui, né? A gente tem que adquirir as nossas reservas de azeite, né? Porque ela é o passaporte carimbado para o mundo de regeneração, né? De mundo ditoso, futuro mundo ditoso. E a gente tem um dia para fazer esse trabalho, né? É o período de regeneração, né? É o dia do Senhor, né? E que todos somos chamados, e por isso cada vez se entende mais, né? A cada um será dado segundo suas obras, de acordo com o esforço, de acordo com a multiplicação dos talentos, de acordo com o florescimento das virtudes, né? E o que eu achei muito legal, quando tu falas, quando tu explicas na parábola, o azeite, as virtudes são individuais. É aquilo que nós sempre falamos, né? A autoiluminação, a evolução espiritual é individual.
ninguém caminha pelo outro, ninguém trafega pelo outro. Solidária, sim. Solitária, não, mas é individual. E isso fica muito claro com o azeite, né? Muito legal. Ou seja, a instrução a gente aprende pelo exemplo, ouvindo, igual hoje na palestra, mas o trabalho, a labuta é individual, A né? prática. Né? Ou seja, o nosso trabalho aqui, né, longe de mim dizer que, né, que eu sou melhor do que os outros, né, não é isso não. Mas o papel do instrutor nas palestras é igual ao das virgens sábias, é Isso, indicar o caminho do azeite, isso né? aí. Traz para os outros, para os demais homens, ir lá conquistar. Mas não significa que eu já conquistei, não, tá, gente? Eu estou muito longe disso. Que isso? Esse é um Mas trabalho árduo de todos nós. desde que tu consigas trazer isso para nós, já é um pouco da tua luz a iluminar o nosso caminho, com ou sem a lâmpada, com ou sem a candeia, ou com ou sem o azeite. É a luzinha do É a vagalume. luzinha. Maravilha. Ai, Wallace, que maravilhoso. À medida que tu vais estudando, tu vai nos passando esses temas. Sim, sim. E eu entendo, à luz da doutrina espírita, quanto mais nós nos dedicamos, nos debruçamos à ciência, mais nós entendemos os ensinamentos do Mestre. Com Fora certeza. desta caminhada dos ensinamentos de Jesus, nós não voltaremos para a casa do Pai. Com certeza. Tá tudo lá, né? É Tá. só ter boa vontade de ler, de estudar, de compreender e, acima de tudo, de praticar. Praticar. Maravilha. Wallace, querido, nós vamos abusar um pouquinho mais da tua paciência, solicitando a prece final de encerramento, agradecendo a todos que estiveram conosco até agora, aqueles que não estão inscritos, que se juntem a nós, para que assim possamos levar este conteúdo maravilhoso a muito, muito mais pessoas. Muito obrigada. Então, a prece, Wallace. Minhas preces geralmente são bem rápidas e geralmente muito repetitivas. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de eu estar aqui, podendo falar com os irmãos nessa noite de hoje. Que a sua paz, a sua luz possa fazer sempre morada em nossos pensamentos, em nossos corações, hoje e sempre. E que possa abrir o nosso coração, nosso juízo e entendimento para o conhecimento dessas verdades, e que os bons espíritos possam nos capacitar, nos ajudar, nos intuir, nos orientar a tentar cumprir sempre a vontade do Pai. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Já sintam-se convidados. A semana que vem nós teremos o Vanderlei Ferreira, que irá nos falar justamente como o Wallace falou, sobre a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Muito boa noite a todos e fiquem com Deus, envolvam-se nas suas vibrações de amor. E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado por tudo.